Boa noite, companheiros. Eu queria, em primeiro lugar, saudar a todos que estão aqui nessa conferência hoje. E eu queria começar discutindo que eu acho que é uma questão que nós temos que prestar uma atenção aí muito grande nesse período que nós estamos vivendo. Nós estamos agora realizando aí a 30ª Conferência Nacional do Partido. Um partido que já tem 40 anos, fundado durante a ditadura militar, e nós, efetivamente, vários companheiros que me antecederam vieram aqui ressaltar os grandes avanços que nós trouxemos para a política brasileira em termos de democracia partidária, em termos de como se constrói uma organização política. E muita gente pode pensar que essa é uma discussão secundária no atual momento político em que nós vivemos. Afinal, como disse o companheiro Juliano, nós estamos lidando com mais de 700 mil mortos no mundo inteiro, só 100 mil são no Brasil. Então, companheiros, onde se encaixa o problema da construção de uma organização revolucionária e do método para fazer isso daí nessa crise? Isso é bem simples. Muita gente deve ter visto que a pandemia do coronavírus revelou muita coisa. Primeiro, revelou até onde a burguesia está disposta a ir para salvar os seus lucros. Está disposta a deixar a população do Brasil inteiro morrer, se infectar com o vírus, iniciar uma volta às aulas, que é uma ação criminosa contra as famílias operárias e principalmente contra os estudantes e professores. Mas também, companheiros, e isso eu acho que nós temos que colocar, a pandemia do coronavírus mostrou que nós não temos uma esquerda e uma direção do movimento operário que está à altura do desafio que nós estamos enfrentando. Na medida que a pandemia avançava e atacava aí duramente os nossos hospitais, matando as famílias operárias, nós vimos as direções sindicais se esconderem debaixo da cama. Nós vimos as direções estudantis se esconderem debaixo da cama. Nós vimos, inclusive, direções estudantis falando sobre como melhor praticar o EAD. É uma coisa, assim, verdadeiramente escandalosa. No âmbito político, nós vimos direções de esquerda, por motivos eleitorais, evitar, atrasar e protelar a bandeira do Fora Bolsonaro até onde deu. E tem setores como o PCdoB que até agora não são a favor do Fora Bolsonaro, mesmo depois dele matar 100 mil pessoas. Isso, companheiros, mostra a importância da construção de um partido operário nesse momento, nessa hora e na atual conjuntura. Leon Trotsky, em 1938, escreveu que a crise da nossa sociedade, nesse momento, se resume à crise das direções do proletariado. E isso é tão verdade hoje quanto era naquela época. Nós vemos que o governo Bolsonaro fica em pé pela inércia do movimento operário, das direções que não conseguem efetivamente mobilizar a classe operária em função de um combate definitivo contra a extrema-direita. Nós vemos, companheiros, que o golpe de Estado de 2016 ocorreu em grande parte porque as nossas direções do movimento operário foram incapazes de reagir. Foram incapazes, vamos ser bem honestos, inclusive de dizer que tinha golpe, até a hora que a coisa ficou totalmente insuportável. Companheiros, nós vimos, ao longo da história do movimento operário, trabalhadores que não tinham nenhuma propriedade, não tinham escolaridade, não tinham nada a não ser a sua força de trabalho, erguer grandes organizações operárias de luta e efetivamente tomar o poder. Hoje é uma discussão eterna nos círculos acadêmicos de como foi feito isso e como isso será feito no século XXI. Eu acho que nós temos que dizer o seguinte: isso foi feito da forma como nós estamos fazendo isso hoje, nessa conferência. A discussão, nós vimos aqui, companheiros do movimento negro vieram apresentar aí uma política para a questão do movimento negro. O companheiro Renato Farac fez uma ótima intervenção sobre o problema do campesinato, que junto com o problema do proletariado industrial são duas questões definitivas da nossa conjuntura. Nós vimos aqui companheiros falarem do movimento sindical, do problema da frente ampla e efetivamente nesse debate, nessa construção efetivamente de uma unidade política e ideológica. Isso é a construção de um partido operário revolucionário e de massas acontecendo diante dos nossos olhos. Companheiros, nesse último período, nesses 7 anos que se passaram aí desde junho de 2013, nós podemos dizer que muita coisa mudou e que o nosso partido assume a cada dia um papel central na conjuntura. Fomos nós que denunciamos o golpe em primeiro lugar e fomos nós que encabeçamos a denúncia. Fomos nós que encabeçamos a luta pela anulação do impeachment e pela liberdade do companheiro Lula. E agora somos nós o partido do Fora Bolsonaro. E cada vez mais
nós assumimos o que é uma verdadeira liderança política do movimento de esquerda brasileiro. Eu acho que essa conferência ela vem tratar das eleições e nós vemos que os companheiros não estão discutindo quem tem que ser o candidato A e quem tem que ser o candidato B. Isso é uma demonstração da maturidade do nosso partido. Essas eleições não são sobre quem vai ser candidato, são sobre qual vai ser a bandeira que o nosso partido vai defender, qual vai ser a política que nós vamos levar em todos os municípios brasileiros. E nós não vamos falar de calçar rua, nós vamos falar do fora Bolsonaro, da Constituinte e efetivamente da organização de um novo regime político. Companheiros, para concluir, eu acho que nós temos que tratar aqui com a maior seriedade o problema do partido. Nós assumimos um papel, uma dianteira no debate político e na elaboração política do movimento operário brasileiro. Isso é um fato inegável. A análise do companheiro Rui, ela é reconhecida em toda a esquerda como uma elaboração verdadeiramente precisa, integral e coerente da política brasileira e internacional. Mas agora nós temos que dar o próximo passo. O próximo período, companheiros, se nós queremos superar a crise do coronavírus e a verdadeira avalanche econômica que está vindo depois da crise, nós temos que organizar as células nos bairros, nas escolas, nos locais de trabalho. Nós temos que erguer aí, do que nós criamos um partido de quadros, tem de surgir um partido de massas, operário, revolucionário e socialista. Muito obrigado e boa noite a todos.